Então, acabamos de considerar as atividades de arquivo corrente. Logo abaixo temos alguns termos que as bancas se utilizam para se referir a arquivos correntes. São eles: corrente, propriamente dito, que é o termo mais usual, primeira idade, setorial, administrativo, ativo. Atenção com esse termo ativo, porque a CESP costuma usar bastante esse termo ativo para se referir a arquivos correntes. Então, muita atenção. Se aparecer na sua prova, a banca for CESP, se aparecer arquivo ativo, saiba que a CESP está se referindo a arquivo corrente. Outros termos que também podem aparecer: vivo, de movimento, em curso, núcleos de arquivo, primeira fase, primeiro ciclo. Adiante, vamos falar dos arquivos intermediários, ou a fase intermediária. São caracterizados por documentos chamados de segunda idade, constituídos de documentos que deixaram de ser frequentemente consultados. Eles já não têm aquela utilidade, aquela consulta frequente para resolver as questões administrativas. E com isso, os órgãos ainda os mantêm por razões jurídicas, administrativas ou técnicas. Nesses arquivos, a localização não é necessária de se fazer junto aos órgãos que os produziram ou receberam. Pelo contrário, a localização dos arquivos intermediários deve ser afastado dos órgãos que produziram ou receberam. Ah, professor, mas por que afastados? Lembrem-se que espaço vale dinheiro no âmbito de arquivos. Então, o que as empresas fazem? Alugam ou compram galpões em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos, onde o custo é infinitamente menor para se manter os documentos guardados. Então, nos grandes centros, reduz-se os documentos, ficam só com os de uso corrente ali, necessários para a realização das atividades, e os intermediários, por não ter uma consulta frequente, só em casos extremos, são colocados em lugares mais afastados. Eles surgem como uma solução para saturação de espaço nos setores de trabalho e como uma solução econômica em termos de guarda de documentos. A permanência nesses arquivos, ela é transitória. Eles ficam ali, digamos, passando um período para aguardar a sua destinação, que pode ser uma eliminação ou o recolhimento para o arquivo permanente. Então, como eles ficam sem utilidade, entre aspas, ali, podem suscitar uma consulta uma vez ou outra, muito raro, para retomar algum assunto, resolver alguma questão resolvida antigamente. Esses arquivos são chamados também de limbo ou purgatório. Os termos que a banca costuma usar para se referir a arquivo intermediário são esses: o intermediário, como eu já falei, segunda idade, pré-arquivo, record center, semiativo. Podem destacar, esse semiativo é o que a CESP também costuma usar para se referir a arquivo intermediário. Limbo, purgatório, que também são comumente conhecidos por esses termos, temporário, transitório, segunda fase e segundo ciclo. Finalizando a questão do ciclo de vida dos documentos, nós temos os arquivos permanentes. Em que se constituem os arquivos permanentes? São os chamados de terceira idade. São os documentos que já perderam aquele valor jurídico e administrativo, mas que são preservados em virtude do seu valor histórico ou documental. E esses arquivos constituem os meios para se conhecer o passado e a sua evolução. Eles são conhecidos como arquivos propriamente ditos. Então, se vocês virem na prova uma expressão, são conhecidos como arquivos propriamente ditos, a questão está se referindo a arquivos permanentes. Questão da localização desses arquivos permanentes. Preconiza-se a localização desses arquivos permanentes próximo
a instituições de ensino, de pesquisa, de cultura. É uma localização oportuna para esses arquivos, próximos às instituições de ensino, de pesquisa, de cultura. E os termos que a banca costuma usar, além do termo permanente. Terceira idade, histórico, de custódia, inativo. Inativo também é um termo que a CESP destaca para se referir a arquivo permanente. Termo passivo também pode aparecer, arquivo morto, estático, definitivo, final, terceira fase, terceiro ciclo. Fazendo um gancho na questão do arquivo morto. Arquivo morto é um termo arquivisticamente errado, não se utiliza esse termo. Mas para o âmbito dos concursos, se aparecer na sua prova o termo morto, saiba que a banca está se referindo, só pode estar se referindo a arquivo permanente. Se ela colocar o termo morto se referir a outro arquivo, vocês sabem que a questão está errada. Então, resumindo o que nós vimos até o momento com relação a ciclo de vida, estágios de evolução, né, dos documentos, ciclo de vida dos documentos, temos as três fases, corrente, intermediária e permanente. Porém, os documentos, quando passam de uma fase para outra, isso não é obrigatoriedade, mas eles vão passando de uma fase para outra. E esses movimentos que eles vão fazendo de uma fase para outra são nomeados. Nós damos nomes a esses movimentos. E a banca cobra isso em questões. Então, o movimento que eu faço da fase corrente para a fase intermediária, eu chamo de transferência. Então, transferência é a passagem dos documentos da fase corrente para a fase intermediária. E o movimento que eu faço da fase intermediária para a permanente, eu chamo de recolhimento. Então, recolhimento é o movimento, é o nome do movimento que eu faço da fase intermediária para a permanente. Existe também uma condição que dá a possibilidade de eu fazer o recolhimento dos documentos a partir da fase corrente. Como assim, professor? Eu posso fazer o recolhimento da fase corrente já para a permanente. Eu chamo também de recolhimento, ou seja, tudo é recolhimento. E como é que esses documentos vão para a fase permanente, professor, direto da corrente, sem passar pela fase intermediária? Nesse sentido, são os documentos que, digamos, que já nascem com caráter permanente, não no sentido de serem históricos, mas de terem um valor probatório e, assim, ter que ser definitivamente preservado. Exemplo, professor, atas, certidões, escrituras, contratos, são documentos que servem à administração, uma determinada frequência, depois, quando não são mais usados, não podem ser eliminados, jogados fora. Então já faz-se o recolhimento para o arquivo permanente, a partir da fase corrente. Fica aí essa dica para os candidatos. Assim como no ciclo de vida os movimentos ganham nomes, os movimentos entre as fases ganham nomes, os documentos também vão adquirindo valores ao longo do ciclo de vida. E nós chamamos de valor primário, ou um sinônimo também que pode aparecer na prova, valor imediato. Então, primário ou imediato é o valor do documento no sentido administrativo, legal, fiscal, jurídico. É o valor que é inerente à administração do órgão. Então, vocês podem entender, podem memorizar que esse valor primário é ligado ao caráter funcional, é ligado a valor administrativo, legal, fiscal, jurídico, que atende à administração. E esse valor primário ou imediato dos documentos é encontrado nas fases corrente e intermediária. Encontra-se esse valor primário nessas duas fases, corrente e intermediária. Ao passo que
Há um valor chamado secundário, com um sinônimo também utilizado como mediato, secundário ou mediato. Esse valor, ele é um valor que não tem um caráter administrativo, mas sim é um caráter histórico, informativo e probatório dos documentos. E esse valor não atende à administração, não atende mais ao aspecto jurídico-administrativo. Ele atende à fase permanente. Então, os documentos na fase permanente têm valor secundário ou mediato, sob um caráter histórico, informativo e probatório. Uma questão aí para nós diluirmos a teoria. Terminada a vigência jurídico-administrativa, é realizada a transferência dos documentos para a guarda de terceira idade, fase em que as principais funções arquivísticas são o arranjo e a descrição dos documentos. Essa questão está certa ou errada? A questão está errada. Existem duas considerações a respeito de erros nessa questão. Primeiro, vou começar pelo segundo. Quando se fala em transferência para a terceira idade, não está se aplicando o termo correto. Se alguma coisa vai para a terceira idade, eu não chamo transferência, eu chamo recolhimento. Então, há um erro na nomenclatura do movimento de uma fase para outra. Ressaltando que arranjo e descrição são atividades da fase permanente. Isso vai ser visto mais adiante com detalhes. Mas aqui o caso é o nome do movimento. Então não é transferência, é recolhimento para guarda de terceira idade, guarda permanente. Mas o primordial nessa questão é considerar o seguinte. Está dizendo que terminou a vigência jurídico-administrativa, ou seja, o documento não atende mais às necessidades da administração. Acabou o valor primário dele. Vírgula, vem uma palavrinha desse tamaninho. É realizada. O outro erro está aí. Terminou a vigência jurídico-administrativa, é realizado o recolhimento? No caso, já consertamos. É realizado o recolhimento? Nem sempre. Terminando a vigência jurídico-administrativa, esse recolhimento só vai ocorrer se essa documentação adquirir um valor secundário, um valor mediato, um caráter histórico, informativo, probatório. A questão não menciona isso no seu enunciado. Então é como se esse estivesse fazendo uma alusão a uma obrigatoriedade, a uma necessidade, a uma constância de que acabou o valor administrativo jurídico, eu recolho. Se eu pensar assim, eu estou dizendo que o meu documento necessariamente vai passar pelas 3 fases do ciclo. E isso não é verdade. Isso vai depender muito do assunto, que vai determinar a vida útil e a respectiva destinação. Então, esse nesse sentido de obrigatoriedade, né, de taxação, de que depois que acaba o valor administrativo dos documentos, faz-se o recolhimento, isso está errado. Ele tem que ser substituído por um pode ser realizado. Fica muito mais condizente, tornando a questão aí, nesse sentido, correta. Então, tem que tirar o dessa questão e colocar um pode ser. Continuando aqui com uma outra questão. A legislação identifica os documentos públicos como ativos e inativos. São considerados documentos ativos aqueles em curso e frequentemente consultados, ou que, mesmo sem movimentação ou consulta, aguardam a definição de sua destinação por razões de interesse jurídico e ou administrativo. Documentos inativos são os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser preservados em razão desse valor.